Vamos entrar na parte de simetria. Eu dividi o conteúdo na parte de marcações de suporte, resistência, LTA e LTB. Aí nessa parte agora eu vou entrar em simetria, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, tá? E essa parte aqui a gente vai trabalhar bastante coisinhas nela. Vamos lá, simetria. Segundo o dicionário, simetria é disposição de duas figuras que se correspondem ponto por ponto, de tal sorte que os dois pontos correspondentes de uma e de outra estejam a igual distância de um ponto, de uma reta ou de um plano dado. Reta comum a todos os planos de simetria. Ele tem que estar alinhado entre si. Já no gráfico, são os pontos de abertura e fechamento do preço. Aqui eu tenho duas representatividades de fechamento e abertura. E nesse primeiro exemplo aqui é um fundo, tá? E no segundo exemplo é um topo. Aqui eu tenho, chegou no finalzinho aqui da movimentação de baixa, esse candle vermelho fechou aqui, certo? E o candle verde abriu aqui. Ele foi até lá em cima, não conseguiu, né? Teve uma rejeição muito grande e fechou aqui, mais aqui em cima, tá? Na sequência aqui eu tenho um outro exemplo de fechamento e abertura. Aqui eu tenho já no movimento de correção, né, da pernada de baixa, eu tenho aqui um ponto de fechamento e abertura de candles da mesma cor. Tá? Aqui esse candle verde, né, que eu chamo de botijãozinho, é um spinning top, né, um candle de força de alta, ele fechou aqui, certo? E o candle seguinte, ele abriu aqui, ó. Se você olhar, o fechamento e a abertura deles são uma linha reta entre si, tá? E por isso subiu. No exemplo do topo, eu vinha de uma alta, certo? Chegou aqui, esse candle de impulsão de alta, ele fechou aqui, sem deixar nada a ser entregue, né? Tudo que ele já tinha para entregar atrás foi feito, por isso que ocasionou esse candle de reversão. O candle verde fechou aqui, certo? O candle vermelho abriu paralelamente, né? Alinhado com o candle verde, desceu fechando aqui embaixo, tá? Entre o fechamento do candle verde e a abertura do candle vermelho, eu tenho como traçar uma linha vermelha, ou a linha da cor que vocês quiserem, me representando o ponto de entrada de vendedores. Aqui embaixo eu também tenho outros exemplos, tá? Aqui no fechamento da estrela cadente, na abertura do pin bar vermelho, tá? Eu tenho um alinhamento também, que também seria um ponto de simetria. E no fechamento do pin bar e desse candle na abertura do candle de força também seria uma zona de simetria, tá? Porque o pin bar ele fechou alinhado com a abertura do candle de força de baixa, tá? Como marcar simetria? Isso aqui vocês vão ter que fazer teste no gráfico, tá? Acompanhando a movimentação. Primeiro, você vai ter que identificar se o seu gráfico está em alta, né, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ou se ele está em lateralização ou consolidação. Tá? A lateralização é deixando topos e fundos, né? Topinho e fundo definido. A consolidação é aquela sequência de candles sem deixar topos e fundos, mas sim um candle vermelho, um candle verde, um vermelho, um verde, até romper, até ocasionar o rompimento dessa zona de acumulação, tá? Segundo ponto, você tem que observar qual que é a direção que o seu preço ele está tomando. Se o seu preço está subindo ou se ele está descendo. O terceiro ponto é identificar a barreira mais próxima, né, que ele vai se deparar, que seriam nanos-regiões ou nanos-marcações de suporte e simetria. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui pelas imagens aqui em cima.
Aqui, ó. Nesse fundo, ó, fez a reversão, certo? Ó, veja que esse candle vermelho de impulsão de baixa, né, e esse candle vermelho aqui, que foi o que encerrou o movimento, eles não se fecharam de forma alinhadas entre si. Então, e aqui o candle verde, que foi um martelo invertido, ele tinha um pavio, né, então ele tinha uma entrega a ser feita, né? Então eu poderia entrar esse candle verde aqui, tá, um segundo candle da correção, porque eu não teria nada me travando aqui, tá? E aqui em cima a mesma coisa, tá? No fechamento desse candle eu poderia fazer entrada para esse terceiro candle verde, porque eu não tenho nenhum ponto de simetria aqui me travando, tá bom? Já aqui embaixo é diferente, ó. Ocorreu a movimentação de alta, teve a rejeição, né? Desceu o movimento. Ó, perceba aqui o seguinte, no fechamento desse, vamos colocar aqui como se fosse um doji de cor, desse doji de cor, né, e na abertura desse candle de impulsão de alta, o fechamento do candle anterior e a abertura desse candle foram simétricas entre si, tá? Então aqui eu poderia puxar uma linha horizontal, certo? E aqui seria a minha zona de bloqueio, tá? Formou uma estrela cadente, certo? Então eu poderia entrar, eu poderia aguardar ela se movimentar um pouco, entrar na abertura dela, porque esse candle vermelho, né, o pin bar vermelho, ele teria que corrigir basicamente esse corpo aqui, tá? E o meu obstáculo aqui seria esse ponto de abertura e fechamento aqui embaixo, certo? Fechou o pin bar, né? Como eu tinha espaço do fechamento do pin bar até chegar nessa zona de referência, né, que eles falam, né, eu chamo zona de simetria, tá? Eu poderia entrar de mais um put. Por quê? Porque eu tinha um espaço aqui até chegar na minha marcação, tá? Eu não sei se deu para dar uma clareada, mas se surgir dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde em vídeo. Existe diferença entre simetria e suporte e resistência? É basicamente a região em que se encontra, né? O suporte e resistência são topos e fundos, né? São pontos mais afastados, tá? Já os pontos de simetria não, né? Igual eu expliquei acima. Conforme a movimentação vai tendo, você vai deslocando a sua zona de nano suporte e nano resistência, né? São as simetrias, tá? Aqui embaixo tem um exemplo. Ó, subiu, né? Aqui eu tenho um suporte, tá? Ele desceu, ele era basicamente para buscar aqui embaixo. Só que ele não desceu porque aqui eu tenho um ponto de entrada de compradores, por isso subiu. Mas ele não subiu para corrigir até o topo. Ele desceu de novo, por quê? Porque eu tenho uma zona de entrada de vendedores, tá? E assim vai. Por isso que é interessante saber a diferença de suporte e resistência para simetria, tá? Uma resistência, né? Eu teria uma zona aqui, praticamente aqui embaixo, de suporte. Só que ele não veio buscar aqui, tá? Por quê? Porque ele teve micro regiões travando essa queda dele. Tá? Vamos lá. Por que tenho que identificar os pontos acima? Aqui vai praticamente a explicação do que eu acabei de falar. Já reparou que no price tradicional, quando da análise da correção de alta, aguardamos esta buscar o topo anterior, em inúmeras vezes essa correção de movimento não chega no alvo, topo, e reverte antes? Eu coloquei uma imagem, tá? Tirei um print do gráfico e coloquei aqui para vocês analisarem. Isso ocorre porque quando o preço está subindo, ele se depara com microbarreiras, ou microzonas,
que tentam impedi-lo de seguir o fluxo natural, ou seja, fazer a correção do movimento de impulsão anterior. Vamos lá? A alta formou um topo, certo? Desceu aqui, mas ele não desceu tanto por causa desse ponto aqui, tá? Aí o que ele fez? Subiu. Mas aqui, ó, eu tenho um ponto de entrada de vendedores, ele não conseguiu subir e desceu de novo, tá? Aí por causa desse ponto aqui atrás, ó, ele subiu de novo. Aí chegou aqui nessa zona aqui de simetria, né? Ponto de entrada de vendedores novamente. Ele desceu de novo, tá? Aí vai até romper essa zona aqui, né? De simetria de entrada de compradores muito forte, tá? E buscar a correção desse candle de força. Tá bom? Não é necessário observarmos zonas distante do preço. Tá? Isso aqui é o que? O pessoal te ensina a fazer marcações em H1, né? Para operar em M1, M30, M15, aí faz as adequações em M5, aí muda para M1 para você operar. Você tem que ficar guardando o gráfico e buscar as suas regiões, tá? E você dominando essa diferenciação entre os topos e fundos, né, que originam suporte e resistência, e os pontos de entrada de compradores e vendedores, que dá origem, né, aos pontos às zonas de simetria no gráfico. Você não precisa buscar o preço lá atrás, tá? Você pode colocar no zoom no gráfico, você coloca ele até 30 minutos, já é o suficiente para você operar. Por quê? Antes de você operar, você já vai identificar nos 30, 40 minutos anterior o que está se passando, vai fazer seus traçamentos de topos e fundos e de nanorregiões, né, que seriam zonas de simetria. Aí você arrasta o gráfico para trás um pouquinho, só para confirmar se essas marcações de simetria são fortes, tá? Depois você volta o gráfico para o seu tempo atual e manda bala, tá? Mas não precisa colocar em H1, essas coisas, não. Se você deixando no zoom ali em 30 minutos, já é o básico para você ter uma visão de tudo que está acontecendo próximo do preço, tá? O seu foco é tudo que está acontecendo próximo do preço. E como encontra essas zonas? Toda vez que você possuir 2 ou mais candles ou pavis alinhados entre si, já é considerado uma simetria de preço. É assim, a questão dos candles e dos pavis, né? A questão do pavio é mais por considerar, né? Se romper essa primeira resistência, ele tem a segunda, tá? Olha, o que eu vou observar? Sempre o fechamento e abertura, tá? No movimento de baixa, eu sei que eu tenho entrada de vendedores. Quando é um movimento de impulsão de alta, eu sei que eu tenho entrada de compradores, tá? Aqui é um suporte, né? Entrada de compradores, é uma resistência, entrada de vendedores, né? Compradores vai subir e vendedores vai descer, tá? É uma questão de pavio. Pavio respeito, ó. Bateu e desceu, ele retraiu, né? Aqui também, ó. Tenho esse pavio verde, com esse pavio aqui eu tenho uma zona de simetria, tá? Não menosprezem as marcações de pavio, tá? Eu falo por experiência, eu antigamente considerava só marcações de corpo. Aí às vezes eu tomava um nós, olhava um pouquinho para trás assim,
Tinha situações igual essa daqui, ó. Era por um descuido, né? Eles tomam nós, tá? Então todo cuidado na hora de fazer marcações tem que ser observado. Há uma coisa que o pessoal pergunta, né? Ah, mas não vai ficar muita marcação e tal? Não, ó. Eu tô no movimento de baixa, certo? Vamos considerar que o meu preço atual é esse aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Meu preço atual é esse candle aqui, ó. Ele abriu aqui, certo? Ele subiu, só que ele rejeitou o movimento de alta, ele começou a descer, tá? E eu já tenho essa zona de referência aqui, de entrada de compradores, tá? E eu tenho esse meu candle aqui que ele fechou travando na marcação, né, na simetria. O que eu vou fazer? Vou observar para me fazer minha entrada. Eu vou aguardar o meu candle atual, né, o do preço atual, romper a marcação, tá? Ele rompeu a marcação, né, que ele vai estar rompendo o fechamento do candle anterior, fechamento aqui, ele rompendo esse aqui, eu já entro de put, tá? Para seguir a movimentação de baixa, certo? Ah, deu êxito, tive um win aqui. E agora, eu tenho esse meu candle anterior, que era o meu candle atual, ele é um candle de impulsão de baixa, certo? Ele é um candle de força com um paviozinho na ponta vendedora, então ele está impulsionando o movimento de para baixa, tá? E aqui eu tenho entregas a serem feitas, que não foi feita com o fechamento desse candle. Então eu entro e não tenho nenhuma zona de referência travando aqui agora, tá? Minto, né? Eu tenho essa zona aqui de preço cheio, essa linha meio cinza, tá? O que eu faço aqui? Veja um procedimento acima, tá? Ó, ele é um candle de força, certo? Esse candle anterior. Eu aguardo ele subir um pouco, ele subiu, tá? Ele rejeitou o movimento de alta, ele rompeu a mínima desse candle e eu entro de put. Ok? Qualquer dúvida deixa nos comentários. Importante. Quando for operar vela a vela, tem-se que observar os rompimentos de simetria, abertura e fechamento do preço. Ou seja, quando você for operar, preste atenção se a vela atual vai romper as velas anteriores. Não é romper as velas anteriores, as marcações, tá? Vai romper as marcações das velas anteriores. É basicamente o que eu acabei de dar exemplo acima. Nós operamos em cima de confluências, e uma dessas confluências é justamente a simetria. Zonas de referência serem marcadas é o corpo pavio, né? Já foi explicado acima também. Tá? Ele tem que estar alinhado entre si, né? Como identifico entrada de compradores e vendedores, mais acima eu também já acabei explicando, né, o ponto de entrada de compradores e vendedores, mas aqui tem uns exemplos mais trabalhados, né? Então, aqui eu tenho um ponto de entrada de compradores, né? Os pavios aqui estão alinhados, também marquei, tá? Ponto de entrada de compradores, o pavio aqui também foi marcado, ó. Vê como que o pavio tem peso? Ó, o pavio, deixa eu marcar aqui. Eu marquei o pavio, certo? Ó, a segunda marcação respeitou e retraiu, certo? Aqui eu marquei o pavio aqui também, ó, retraiu, né? Onde veio respeitar também a marcação de pavio lá atrás, tá? Por isso que é bom marcar os paviozinhos.
ponto de entrada de compradores, né? Falso rompimento, já formou um Haramid baixa, certo? Desceu, né? Aqui também não teve força, desceu, tá? Ponto de movimento de impulsão, né? Alinhados aqui, ó, eu tenho uma simetria de compradores, né? Ó, esse candle aqui ele veio desse, buscou a marcação, subiu, tá? Buscou a marcação no primeiro toque, call, né? Entrando de pullback para a mesma vela. Aqui também, ó, tocou, retraiu, tá? Por isso que é importante observar esses pontos. Exemplo de entrada de compradores. Ah, tá. Aqui ficou de suporte, agora aqui é de LTA, tá? Que é um exemplo, né? Tem um fundo 1, fundo 2, me possibilitou puxar a marcação. Ó, formou um padrão de candlestick em cima da marcação. Calma. Tá? Exemplo de entrada de compradores na média, tá? É basicamente igual a marcação da linha transversal. Exemplo de entrada de vendedores. Marquei o corpo, o pavio, que não tinha pavio, né? Foi só o corpo. Na verdade, nesse ponto aqui foi errado, era para mim ter marcado aqui em cima, tá? Eu marquei que acabei trocando aqui, marquei embaixo. Aqui também era para marcar, não sei porque acho que eu já tava meio zureta por causa das marcações de entrada de compradores, mas era de vendedor. E aqui também, aqui em cima, tá? Ia dar certinho em cima da zona de preço cheio. Entrada de vendedores, né? E por aí vai. Entrada de vendedores em LTB. Um fundo mais baixo que o anterior, puxa a LTB. A média móvel de baixo, a mesma sistemática do passado aqui acima da LTB, né? Zona de preço cheio, números redondos. São os números redondos, esses números que aparecem no canto direito do gráfico, tá? Que consequentemente originam essas linhas horizontais no gráfico, tá? Alguns chamam de número de regiões de preço cheio, outros de números redondos, e fica a critério. Só uma informação, são excelentes fontes, são excelentes pontos de reversão de movimento, tá? Ó, reverteu, fez buscou um pullback, tá? Ó, reverteu. Como sei que a região marcada será respeitada? Tenho 3 pontos a serem observados. Primeiro, observe se o candle atual ele fechou travando na marcação, que é a primeira linha, né? A marcação de corpo, tá? Fechou travando, se tiver em alta vai descer, se tiver de baixa vai subir. Mas aí você analisa você junta, né? Você junta uma série de confluências, travando em simetria, padrão de candlestick e mais outras coisas que você costuma observar. Então, assim, procure na sua análise fechar no mínimo 4 confluências, tá? Se você fechar 4 confluências, a sua entrada é matadora. Se tiver 5, excelente. Agora, se você analisar, tiver só 3 confluências, pula fora. Deixa o gráfico correr mais um pouquinho, que não custa nada esperar um pouco, tá? Que é o seu dinheiro que está em jogo, tá? E o segredo do day trade é você ser paciente.
para fazer as entradas bacanas, tá? As melhores entradas, né? Entradas certeiras. Tenha paciência, jovem Padawan. Segundo ponto, observe se o Kendo atual ele fechou dentro da região. Ele vai estar entre a marcação de corpo e a marcação de pavio, tá? Como a gente sabe que não é uma linha, né, mas sim uma zona, ele vai estar dentro da zona de entrada de compradores ou vendedores. Se fechar o Kendo atual travando nessa zona, aplica o princípio do primeiro ponto, tá? Vai ocorrer a reversão. E por último, observe se o Kendo atual ele fechou travando na segunda marcação. Se fechar também na segunda marcação, que é a marcação de pavio, a possibilidade de ele fazer a reversão do movimento é gigantesca, tá? Bom, pessoal, encerro essa parte de marcações por aqui, tá? Se após assistir os vídeos e for surgindo dúvidas, mandem nos comentários para o pessoal do grupo, né? Manda mensagem no grupo ou chama no privado, tá? Que eu vou estar gravando as perguntas com a resposta, tá? Vou fazer a resposta por vídeo, até porque provavelmente a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas, tá? Isso vai ajudar o maior número de gente possível a desenvolver um mindset, um operacional, um matador, né, 100% assertivo. Bons estudos e sucesso a todos. Abraço.